Graça e paz, esse é o Ministério Moraes. Seu canal cristão, estamos felizes em tê-los aqui conosco. Já deixe o seu CCC, curta, comente e compartilhe. Amém. E o assunto de hoje é Casamento. Então, sem mais demora, vamos pro vídeo? E hoje nós vamos estar lendo em Efésios 5, do 22 ao 33, amém? Vamos lá? A partir do verso 22, diz assim: Esposa, obedeça ao seu marido, como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. 25. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. 26. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas, ou qualquer outro defeito. O 28. O homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja. Pois nós somos membros do corpo de Cristo, como dizem as Escrituras Sagradas. É por isso que o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir com a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras, e eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja, mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Amém? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, o casamento, nós estamos tendo ele como base a Bíblia. Nós, como cristãos, nós usamos o casamento bíblico, onde se constitui por um homem e por uma mulher. Respeito profundamente a opinião e decisão de cada um e de cada qual, sendo que cada um eu defendo que cada um é livre para fazer o que quiser da sua vida, mas eu, como cristão, respeito e sigo esse princípio, sendo que o casamento ele é entre um homem e uma mulher, sendo que o homem deixa a casa de seus pais e a mulher deixa também a casa de seus pais, e os dois se unem para fazer uma família. Sendo que na Bíblia nos diz que o homem deixa a casa primeiro. Então é responsabilidade do homem a decisão de casar. Por isso que na tradição o homem que pede a mulher em casamento, porque é responsabilidade do homem casar e proteger e criar toda a situação para que se desenvolva essa nova família. E nós vemos que por essa decisão a mulher deve respeito à autoridade que Deus deu sobre o homem no casamento. Como diz um velho ditado, um barco com 2 capitães, ele afunda. Sendo que um corpo com 2 cabeças, ele não sabe para onde vai.
Então, numa discussão, numa decisão, a responsabilidade de tomar a decisão e de falar é por aqui que nós vamos, é dada ao homem. Mas a mulherada, calma aí, que nós vamos chegar na responsabilidade dos homens também. Com o advento do feminismo, muitas mulheres acham que por o homem conduzir elas são menos, elas são inferiores ao homem. Muito pelo contrário, isso é mentira. Segundo a Bíblia, homens e mulheres foram feitos para caminhar juntos, lado a lado, um completando o outro. Na verdade, na família, homens e mulheres, eles têm funções diferentes para o crescimento de um todo. Nós sabemos também que, hoje em dia, tem muitos homens que foi falha a criação deles. E esses homens hoje não têm pulso firme. Esses homens não têm essa autoridade de tomar para si a responsabilidade da família. Precisando assim que as mulheres tomem a frente dele. Porque senão o casal não avança. Alguém tem que tomar a decisão. Deus deixou essa responsabilidade de tomar a frente, de governar para o homem. Mas quando o homem é falho nessa dedicação, sim, as mulheres devem. Só que eu vejo também como um peso a mais sobre a mulher. Por quê? Porque isso não é função dela no casamento. Ela tem que tomar as rédeas da situação. Ela tem as suas funções e o homem tem as funções dele. Como nós vemos na leitura, a mulher deve respeito, e o respeito é obediência ao homem. Da mesma maneira que a igreja deve obediência a Cristo. Sim. Por sua vez, também está escrito que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E o que Cristo fez pela igreja? Se entregou. Deu a sua própria vida para salvar a igreja. Agora começa a responsabilidade do governo, do homem, onde o homem tem a decisão de tomar a frente e decidir a casa. Mas ele tem a responsabilidade também de prover a mulher em tudo que ela precisar, e em tudo que a casa precisar. Isso também é um dever do homem. Se esforçar para o bem-estar da sua esposa e de seus filhos. Como diz lá em Apocalipse 1:6, lá diz assim, que nós homens somos criados para ser reis e sacerdotes do lar. Nós devemos ter como base Deus como rei. Até porque a Bíblia diz que Deus é rei dos reis. Então, como Deus cuida dos seus, nós, maridos, também temos que cuidar dos nossos, da nossa família, da nossa mulher, dos nossos filhos. É obrigação do homem tomar conta. As funções básicas do casal, ela é dividida assim por Deus. O marido tem a responsabilidade de prover, de proteger e de crescer a família. A mulher tem a função de educar, cuidar e administrar. Isso mesmo, marido. O homem governa, mas a mulher administra. Por exemplo, nós ouvimos a expressão dona de casa. Nós não ouvimos a expressão dono de casa. Por quê? Por que é assim? Porque a função já é. Porque a função de administrar a casa foi dada à mulher. A Bíblia diz lá em Provérbios, Salomão escreve dizendo assim, Provérbios 18:22, quem acha uma esposa encontra a felicidade, recebeu uma bênção de Deus, o seu Senhor. Olha, que maravilha! Que maravilha! Mas nós entendemos que nesse mundo conturbado, corrido, às vezes um tem que ajudar na função do outro. Um precisa, os dois precisam. A mulher às vezes precisa arrumar um trabalho, o homem precisa fazer serviços domésticos. Fazer só um trabalho, o outro por enquanto não trabalha. Mas isso é uma coisa que tem que ser acertado comumente entre os dois. E falar, vamos fazer assim durante determinado tempo para que ocorra tal coisa. Tem que ser uma coisa acertada entre o casal.
De Entendeu? acordo. De acordo. Por exemplo, a mulher trabalha o dia inteiro fora. E o homem, naquele período, ele está desempregado. Sim, se torna a função do homem ajudar no serviço da casa. Ou se os dois trabalham fora, quando chega, como a mulher ajudou o homem a prover a casa, também é a função do homem ajudar ela a cuidar da casa. Os dois arrumam tudo, cuidam da casa. Os dois trabalham ao mesmo tempo e descansam juntos, porque os dois são uma só carne. Assim vai ter tempo pro casal, né? Para o casal também fazer outras coisas. Lembrando que o amor é a gente se doar para o bem do outro. Se a mulher deve respeito ao marido, Sim. o marido deve amar a esposa. E qual que é a base de todo o amor? Como o marido deve amar a esposa e a esposa amar o marido? Como Cristo amou a igreja, dando a sua própria vida por nós. Isso é amor. Isso é amor. Trocando um pouco mais agora para o lado um pouco mais quente do casal, o apóstolo Pedro vai nos dizer na sua primeira carta que tudo lhe é lícito nesse momento, desde que haja um acerto entre os dois, entre que as duas partes estejam de comum acordo, dando o homem a preferência para a mulher decidir, porque ela é o vaso mais fraco. Então, pode fazer isso, pode fazer aquilo, irmãos. Sempre conversando. Vocês podem estar ouvindo isso perante seus filhos, então nós não vamos falar as coisas. Mas, pode isso ou pode aquilo? Comum acordo entre vocês dois, dando à mulher a preferência nesse caso. Não o governo, mas a preferência de escolha, porque ela é o vaso mais fraco. Para encerrar, irmãos, gostaria de falar que o casamento é uma coisa maravilhosa. Eu e a Tati, às vezes as pessoas falam assim, mas com que propriedade que vocês falam sobre casamento? Primeiro, nós somos casados. Glória a Deus. Esse ano agora que se iniciou de 2021, esse vídeo está sendo gravado em janeiro de 2021. A glória de Deus. Esse ano nós vamos estar completando 13 anos de casado. Eita glória! E assim eu desejo que a gente continue junto até que a morte nos separe ou que Cristo venha e arrebate a igreja. Glória a Deus. E nesse tempo, para quem não sabe a minha história, eu era um cristão que não era tão aprofundado. Eu era da ordem católica romana e a Tati da ordem protestante assembleiana. Nós tivemos muitas dificuldades nisso, até a gente chegar num meio comum. Tanto que a Bíblia fala, não se una a jugo desigual. Fica a dica para quem é namorado. Fica a dica. Podemos ter esse tema. Podemos ter esse tema, deixa nos comentários. Então, a gente passou por muitas coisas. Passamos por altos e baixos, passamos por muita dificuldade. Falta de experiência. Falta de experiência. Nós temos 2 filhos, a Maria Eduarda e o Francisco Eduardo. Então nós temos sim alguma bagagem para explicar algumas coisas. E claro, eu como estudioso da Palavra de Deus não venho só trazer da minha experiência particular, mas eu venho trazer esse vídeo à luz da Palavra de Deus, como Deus diz que deve ser o casamento. Amém? Lembrando que o casamento é 2 mundos completamente diferentes que se colidem para criar uma coisa linda que existe, que é a família. Aí, gostou do vídeo? Então não esqueça de dar o CCC, curte, comenta e compartilha. E se você não é inscrito, clique aí embaixo nesse botão vermelho, se inscrever, para nos ajudar a espalhar as boas novas de Cristo pela internet. Não se esqueça, clique nesse botão abaixo aí, se inscreva. Deixe nos comentários os assuntos que vocês têm interesse para a gente estar trazendo para vocês a base da Bíblia sobre eles. Amém.
Todo o estudo que a gente fez aqui, a gente vai deixar ele disponível escrito na descrição do vídeo. Amém? E também nos siga nas redes sociais, vai estar aparecendo aqui embaixo. Ministério Moraes no Facebook e os nossos Instagrams. Também vai estar tudo escrito aqui embaixo também. E também vai estar na descrição. E lembra, Deus te abençoe. Ele já te ama. Jesus conta contigo. Deus te abençoe. Tchau. Tchau.